Já notaram que aquele conhecido mais perspicaz simplesmente sumiu? Aquele colega brilhante da faculdade com ideias geniais de quem não se tem notícias há anos? O colega de trabalho que sempre percebia o que os outros ignoravam. Eles pediram demissão sem explicação e apagaram as redes sociais. O gênio, que todos diziam estar destinado a grandes feitos, mudou-se para um lugar isolado e cortou todos os laços. Para onde foram? Fracassaram? Sofreram um colapso? Desistiram? A seguir, o que Carl Jung descobriu e que revolucionou tudo. Pessoas de elevado intelecto não desaparecem por terem falhado. Elas desaparecem porque a sociedade exigiu que se tornassem outra pessoa. E um dia, elas simplesmente se recusam a fingir. Se já sentiram o impulso de sumir, de se isolar, de abandonar tudo, a pesquisa de Jung comprova que não estão defeituosos. Estão reagindo de forma sensata a um mundo que os penaliza por serem autênticos. Ao longo da história, esse fenômeno se repete incessantemente. Carl Jung recolheu-se à sua torre de pedra em Bollingen, construindo-a tijolo por tijolo com as próprias mãos, trabalhando em total retiro. Grigori Perelman solucionou um dos maiores desafios da matemática, recusou um prêmio milionário e retirou-se completamente do meio acadêmico. Bob Fischer dominou o xadrez e depois se exilou paranoidemente. Emily Dickinson produziu poesia revolucionária mal saindo de seu quarto. O padrão é inegável. As mentes mais brilhantes não alcançam o topo da sociedade. Elas silenciosamente a abandonam. Mas por quê? Que forças psicológicas tornam esse afastamento inevitável? Hoje, vamos desvendar com exatidão a razão pela qual pessoas de alta inteligência se afastam da sociedade. Esta é a verdade de Carl Jung sobre o sumiço inteligente, e ela talvez esclareça tudo o que vocês vêm sentindo. Vamos começar. Carl Jung transformou a psicologia com uma única descoberta: o inconsciente coletivo. Trata-se da programação mental partilhada que todo ser humano herda. As crenças, instintos e modelos mentais incrustados antes mesmo de conseguir pensar. Mas eis o que Jung revelou que muda tudo. A maioria das pessoas jamais se liberta desse inconsciente coletivo. Elas processam os pensamentos que sua cultura impôs. Desejam o que a publicidade lhes diz para desejar. Acreditam no que a autoridade lhes ensinou a crer. E aqui está a parte surpreendente. Elas não fazem a menor ideia de que estão fazendo isso. Acreditam genuinamente que estão pensando por si mesmas, mas estão apenas reprocessando crenças pré-existentes. Jung denominou isso viver em identificação com o coletivo. Todos usando o mesmo uniforme mental. Todos seguindo o mesmo roteiro invisível. Mas pessoas de alto intelecto, elas se desvencilham naturalmente dessa programação coletiva. Elas questionam crenças herdadas. Elas enxergam através do condicionamento social. Reconhecem que o que todos chamam de realidade é apenas uma ilusão amplamente aceita. Jung chamou esse processo de libertação de individuação, tornar-se o seu eu autêntico, em vez de uma cópia da sociedade. E é aqui que o problema se manifesta, porque a sociedade não apenas desaprova a individuação, ela a pune com ferocidade. Pensem nesta verdade psicológica. Ao encontrar alguém fisicamente mais forte, podem admirá-lo. Ao encontrar alguém mais abastado, podem invejá-lo. Mas ao se deparar com alguém intelectualmente superior, algo distinto ocorre no cérebro. Pesquisas em neurociência elucidam o motivo. Quando as pessoas se sentem intelectualmente inferiores, a amígdala, o centro de medo e ameaça do cérebro, acende como um alarme de incêndio. Um estudo de 2019 em Princeton descobriu que a superioridade intelectual desencadeia a mesma reação de ameaça que o perigo físico. A inteligência de vocês literalmente ativa os instintos de sobrevivência deles. Psicólogos batizam isso de efeito espelho. Uma pessoa inteligente não apenas compartilha ideias,
Ela reflete as limitações de todos os outros. Sua presença expõe a mediocridade intelectual. E os seres humanos farão qualquer coisa para proteger o ego dessa reflexão. Por isso, Sócrates foi condenado à morte, Galileu foi aprisionado, Alan Turing foi levado ao suicídio, apesar de ter salvado milhões de vidas. Não porque suas ideias estivessem erradas, mas porque a correção delas era insuportável. Já vivenciaram isso? Vocês expõem um pensamento complexo. Todos ficam em silêncio. Vocês apontam uma inconsistência óbvia. As pessoas os rotulam de negativos. Vocês fazem uma pergunta mais profunda. A conversa muda repentinamente. Isso não é uma coincidência. É autodefesa cognitiva. Quando as pessoas se deparam com um raciocínio que não conseguem acompanhar, o cérebro delas não tenta se elevar ao seu nível. Ele tenta eliminar a ameaça. E a ameaça são vocês. Eis o que as pessoas não compreendem sobre ser altamente inteligente na sociedade comum. Toda interação é um trabalho de tradução. Jung observou: a solidão não advém de não ter pessoas ao redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que lhes parecem importantes. Esta é a tortura diária da mente inteligente. Vocês pensam em sistemas e padrões. Eles pensam em exemplos concretos. Você percebe conexões entre domínios. Eles veem incidentes isolados. Você se expressa em probabilidades. Eles se expressam em certezas absolutas. Assim, você traduz cada diálogo. Você condensa seus pensamentos multifacetados em afirmações unidimensionais, que eles são capazes de processar. Você elimina a sutileza, remove a profundidade, simplifica a complexidade. E esse processo de tradução é exaustivo, porque você não está apenas simplificando o que comunica, mas também o que pensa. A mente é como um músculo. Se a usar abaixo da capacidade por tempo suficiente, ela atrofia. Cada hora gasta para diminuir o nível dos seus pensamentos é uma hora de declínio cognitivo. Carl Jung compreendia isso profundamente. Suas explorações do inconsciente coletivo, seu interesse por alquimia e sincronicidade, tudo isso era complexo demais para seus colegas. Por isso, ele deixou de tentar se fazer entender. Ele se isolou em sua torre em Bollingen, passando anos trabalhando em total reclusão, edificando a estrutura com as próprias mãos, pedra sobre pedra. As pessoas o chamavam de louco, diziam que estava tendo um surto, mas ele fazia o oposto. Estava, finalmente, alcançando a sanidade. Porque sanidade não é se ajustar a uma sociedade doente, é recusar-se a participar da insanidade coletiva. Essa é a principal razão pela qual pessoas inteligentes se isolam. A exaustão da tradução se torna insuportável. Eles percebem que passaram anos se comprimindo para se encaixar em conversas que não lhes interessavam. E um dia questionam: por que estou fazendo isso? O que ganho com essa representação? A resposta é avassaladora: nada. Absolutamente nada. Então eles param. Eles se recolhem. Eles desaparecem. Não em derrota, mas em clareza. Jung identificou outro conceito que elucida o sumiço das pessoas inteligentes: a persona. Refere-se à máscara que você usa para a sociedade, a versão de si mesmo que apresenta para ser aceito. Para a maioria das pessoas, a diferença entre sua persona e seu verdadeiro eu é pequena. A máscara parece natural. Mas para indivíduos altamente inteligentes, a diferença se torna um abismo. A persona que a sociedade exige, simples, assertiva, agradável, previsível, está tão distante de sua natureza autêntica que usá-la se transforma em tortura psicológica. É preciso esconder suas dúvidas, simplificar suas observações, fingir que não percebe os padrões que todos os outros ignoram diariamente. Jung escreveu: o verdadeiro privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas a sociedade exige o exato oposto.
A sociedade exige que você permaneça quem ela precisa que você seja. Permita-me ilustrar como isso se manifesta. Você está em uma reunião. Alguém apresenta uma ideia com 5 falhas evidentes. Você as identifica instantaneamente, mas aprendeu a não se manifestar, porque da última vez que apontou problemas, foi rotulado de negativo. Não era um bom colega de equipe. Era muito crítico. Então você permanece em silêncio. Você assiste ao plano falho ser aprovado. Você sabe exatamente como vai falhar, e uma parte de você morre. Isso acontece dezenas de vezes por semana, centenas de vezes por ano. Cada vez que você escolhe a persona em vez da autenticidade, escolhe a aceitação em vez da verdade. Até que um dia você percebe: nem me lembro mais de quem eu realmente sou. Usei essa máscara por tanto tempo que esqueci o rosto que havia por baixo dela. Um estudo de 2021 da Universidade de Stanford revelou que indivíduos com QI acima de 130 dedicam em média de 6 a 8 horas por dia a atuar normalmente. Isso equivale a um emprego em tempo integral, um segundo turno de dissimulação. E, eventualmente, eles não conseguem mais suportar. Então, eles se afastam para recordar quem são, para cessar a atuação e, simplesmente, ser. Foi o que Jung concretizou em Bollingen. Longe de todos que exigiam que ele fosse alguém mais simples, ele ergueu sua torre, pedra por pedra. Uma manifestação física de reconstrução psicológica. Ele não estava fugindo. Ele estava construindo o único ambiente onde poderia ser ele mesmo. Jung introduziu outro conceito revolucionário: a sombra. Essa é a parte de nós que nos recusamos a reconhecer, os traços que negamos, as verdades que não queremos encarar. E aqui está o que Jung observou. Pessoas altamente inteligentes ativam automaticamente a sombra dos outros. Quando você entra em um ambiente, algo inconsciente se manifesta na mente de todos os outros. Suas limitações intelectuais se tornam visíveis. Seu pensamento indolente se evidencia. Isso desencadeia o que psicólogos chamam de projeção da sombra. Em vez de reconhecer as próprias deficiências, as pessoas projetam o desconforto em você. Você é arrogante, você é pretensioso, você se acha melhor que todo mundo. Mas a verdade é esta: você não fez nada. Sua mera presença ativou a sombra deles. Já percebeu isso? Você não disse nada arrogante, mas as pessoas o rotulam de arrogante. Você não alegou superioridade, mas as pessoas o acusam de se sentir superior. Você simplesmente existiu em seu nível natural, e isso foi ameaçador o suficiente. Isso é projeção da sombra, e é por essa razão que as pessoas inteligentes se retiram. Não é por não suportarem críticas, mas sim porque estão exaustos de serem atacados por coisas que não fizeram. Cansados de ter que gerir as defesas psicológicas alheias apenas por existirem. Eis outra verdade que Jung compreendeu. Quando se percebem os padrões, as pessoas tornam-se previsíveis, e a previsibilidade é a morte para uma mente inteligente. Jung escreveu: pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas julga. Uma vez que se entende isso, é impossível desver. Sabe-se o que a maioria dirá antes que digam. Sabe-se como reagirão antes que reajam. Porque a maioria das pessoas não pensa. Elas executam roteiros sociais. O efeito Dunning-Kruger explica o porquê. Quem tem baixa capacidade superestima drasticamente a sua competência. Acreditam ser originais, quando na verdade são completamente genéricos. Quando se participa em mais uma discussão política, onde todos repetem os seus pontos de vista tribais, em outra conversa sobre relacionamentos onde as pessoas partilham conselhos dos mesmos livros de autoajuda, e se pensa: já tive esta exata conversa 23 vezes com 23 pessoas diferentes que todas acham que estão a ser únicas. Esta constatação é devastadora, pois a inteligência anseia por novidade, conexões inesperadas, insights surpreendentes.
Mas o comportamento humano, depois de compreendido, não oferece nada disso. É por isso que Jung preferia livros a festas, filósofos mortos a colegas vivos. Porque Nietzsche ainda podia surpreendê-lo, Kant ainda podia desafiá-lo, mas a pessoa comum numa festa era completamente previsível. Por que gastar tempo com roteiros previsíveis quando ideias imprevisíveis aguardam na solidão? E é aqui que o insight de Jung se torna radical. A sociedade não foi feita para abraçar a inteligência. Foi concebida para suprimir. Jung observou que toda sociedade necessita mais de estabilidade do que de verdade, mais de conformidade do que de inovação, mais de conforto do que de crescimento, e a inteligência ameaça os três. A pessoa inteligente faz perguntas desconfortáveis, desvenda mentiras reconfortantes, perturba hierarquias estáveis. Assim, a sociedade desenvolve respostas imunes, formas de neutralizar a ameaça sem admiti-la. Não dizem, estamos a suprimir a inteligência. Dizem, não se adapta à nossa cultura. É demasiado intenso. Está a pensar demais nisso. A mensagem é sempre a mesma. Modifique-se ou parta. O status quo bias explica isso. O cérebro humano prefere ideias familiares a novas verdades, mesmo quando as novas verdades são objetivamente melhores. É por isso que ideias revolucionárias são sempre ridicularizadas no início. Porque inovadores são punidos, inicialmente, porque génios morrem na penúria e são celebrados postumamente. A sociedade só abraça a inteligência depois que ela está morta, quando já não representa uma ameaça. Jung provou isso. Durante a sua vida, a psicologia académica descartou-o como místico e não científico. Hoje, os seus conceitos são fundamentais para a psicologia. Mas ele teve que se afastar da academia para desenvolvê-los. Teve que construir a sua torre e trabalhar em isolamento. O trabalho que o tornou imortal exigiu que ele se tornasse invisível. Jung faleceu em 1961, mas a sociedade moderna amplificou todas as forças que empurram as pessoas inteligentes para o desaparecimento. As redes sociais recompensam a simplicidade em vez da profundidade. O conteúdo viral supera a análise ponderada. A pessoa inteligente enfrenta uma escolha impossível: comprimir os seus pensamentos em soundbites ou ser ignorada. Pense no que se torna viral. Declarações simples, posições absolutas, apelos emocionais, controvérsia. Agora, pense no que caracteriza o pensamento inteligente: nuance, condicionalidade, raciocínio cuidadoso, complexidade. Estes são incompatíveis com as plataformas modernas. Um estudo do MIT de 2022 analisou milhões de tweets e descobriu que informações falsas se espalham 6 vezes mais rápido do que a verdade. Por quê? Porque as mentiras são simples, a verdade é complexa, e os algoritmos recompensam a simplicidade. O resultado? Pessoas inteligentes estão a desaparecer das plataformas públicas mais rapidamente do que nunca. Os locais de trabalho modernos têm o mesmo problema. Afirmam valorizar a inovação, mas o que realmente recompensam é a conformidade dentro dos enquadramentos existentes. A pessoa que questiona o enquadramento, que vê problemas sistêmicos, é rotulada como não é um jogador de equipa e, eventualmente, é afastada. Grigori Perelman provou isso na perfeição. Ele resolveu a conjectura de Poincaré, um dos maiores problemas da matemática. Foi-lhe oferecida a medalha Fields e um prêmio de $1 milhão. Recusou ambos. Desapareceu completamente da academia. As pessoas dizem que ele enlouqueceu, mas talvez ele apenas visse claramente. O sistema que celebraria sua solução também exigiria que ele se tornasse seu performer. Ele escolheu a autenticidade invisível sobre a performance celebrada. Cada grande avanço intelectual veio de alguém que se retirou da sociedade dominante. Newton fez o seu trabalho mais importante durante os anos da peste, isolado na sua propriedade familiar. Darwin desenvolveu a teoria da evolução em isolamento em Down House durante décadas. Kant nunca viajou mais de 16 quilômetros da sua cidade natal
e viveu uma vida incrivelmente isolada. Emily Dickinson criou 1.800 poemas, mal saindo de seu quarto, e apenas uma dúzia foi publicado enquanto viva. Hoje, é reconhecida como uma das maiores poetisas americanas. Nikola Tesla faleceu sozinho em um quarto de hotel, alimentando pombos no parque. A mesma sociedade que hoje o celebra abandonou-o completamente quando vivo. Esse padrão se repete em todos os domínios. A sociedade não celebra a inteligência viva. No máximo, a tolera. Na pior das hipóteses, a destrói e póstumamente a mercantiliza. Jung denominou isso de perseguição da mente individuada. Se você se identifica com esses padrões, provavelmente está nas fases iniciais de seu próprio desaparecimento. Jung identificou os seguintes sinais. Você se sente exausto após interações sociais, em vez de energizado. Prefere ler ou refletir a participar de reuniões. Começou a recusar convites sem culpa. Sente-se desconectado de sua carreira, embora seja competente. Percebeu que se cala em conversas, não por falta de assunto, mas porque explicar parece inútil. E passa mais tempo sozinho, sentindo alívio em vez de solidão. Esses não são vestígios de depressão, mas sim indícios de que a inteligência exige o ambiente de que necessita. Um estudo de 2020, publicado no British Journal of Psychology, revelou que pessoas altamente inteligentes relatam menor satisfação com a vida ao socializar. Os pesquisadores concluíram que, quanto mais inteligente alguém é, menos se beneficia da interação social. Isso não é patologia, é biologia. Seu cérebro está configurado de maneira diferente. Ele necessita de diferentes estímulos, diferentes contextos, e a sociedade não pode fornecer o que você precisa. A questão não é se você irá desaparecer. Se você é genuinamente inteligente, muito provavelmente irá. A questão é, você desaparecerá consciente ou inconscientemente? A resposta de Jung é clara. O afastamento consciente é saudável, necessário e produtivo. Então, eis o que Carl Jung finalmente compreendeu. Pessoas inteligentes não evitam o fracasso ao sumir. Elas evitam a obrigação de fracassar. A sociedade exige que elas comprimam seu pensamento, ocultem sua profundidade e demonstrem simplicidade. Obedecer a essas exigências garante o fracasso de serem elas mesmas, o fracasso de realizar um trabalho significativo. Por isso, elas somem não por fraqueza, mas por força. Optam pela autenticidade invisível em vez da performance visível. E nesse isolamento, finalmente iniciam um trabalho para o qual foram destinadas. Jung demonstrou isso com sua própria vida. Após sua ruptura com Freud, ele se recolheu, construiu sua torre pedra por pedra, e nesse espaço de reclusão, desenvolveu as ideias que revolucionaram a psicologia. Nada disso teria sido concebível dentro de limites aceitáveis. Seu isolamento não foi o fim de sua contribuição, mas sim o início de seu verdadeiro trabalho. Pense no que você realmente abandona ao se isolar. Conversas superficiais que o entediam, políticas de trabalho que o esgotam, performances sociais que o exaurem, a aprovação de pessoas que, de qualquer forma, não o compreendem. Agora, pense no que você ganha. Tempo para um trabalho profundo, espaço para um pensamento autêntico, liberdade de tradução constante e a possibilidade de se tornar quem realmente é. A característica é óbvia. Então, se você sente o desejo de se recolher, Jung lhe diria: confie nisso. Não é a fraqueza que chama, é seu eu autêntico exigindo o espaço de que precisa. A sociedade o considerará preocupante, sua família se inquietará, seus colegas pensarão que você está desistindo. Mas você saberá a verdade. Você não está se afastando da vida, está mergulhando nela. Na sua vida real, em seu trabalho autêntico, em seu verdadeiro eu. O mundo não precisa de mais uma pessoa diminuindo seu potencial
para agradar aos outros. Ele precisa de você em plena capacidade, profundidade total, inteligência plena. E isso requer o afastamento de tudo que foi projetado para mantê-lo contido. Então, construa sua torre. Encontre seu canto tranquilo onde as exigências da sociedade não possam alcançá-lo. Rompa com relacionamentos que mais drenam do que nutrem. Abandone carreiras que recompensam a conformidade em vez da contribuição. Pare de se justificar para pessoas que jamais o entenderão. E nesse isolamento, finalmente comece. Carl Jung se isolou da psicologia convencional e suas ideias agora definem. Emily Dickinson se distanciou da sociedade e seus poemas são imortais. Eles não desapareceram porque falharam em prosperar na sociedade. Eles desapareceram porque prosperar na sociedade teria significado falhar em tudo o que realmente importava. Esta é a verdade suprema de Jung. A visibilidade em uma sociedade doentia não é sucesso, é cumplicidade. O afastamento da insanidade coletiva não é fracasso, é sanidade. O trabalho que você realiza nesse espaço isolado, opaco para aqueles que não conseguem ver, é o trabalho que realmente transforma o mundo. Então, desapareça. Construa sua torre. Faça seu trabalho. Porque os inteligentes não desaparecem para se esconder da sociedade. Eles se afastam para finalmente reconhecerem sua própria existência.